Torne-se o tipo de pessoa que o mundo não consegue ignorar. Há momentos na vida em que a verdade se revela sem piedade. Você entra em um ambiente e percebe de imediato quem domina aquele espaço. Não precisa de voz elevada, de aparência exagerada ou de uma tentativa desesperada de chamar atenção. A autoridade real é sentida, não anunciada. Ela se manifesta na forma como alguém se move, observa, reage, respira. É a força silenciosa que molda a atmosfera ao redor. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se veem confrontadas com uma realidade incômoda. A sensação de não serem percebidas, de passarem despercebidas mesmo quando estão tentando fazer tudo certo, de viverem uma existência que parece menor do que a capacidade que carregam. Essa sensação de invisibilidade não nasce porque você não tem valor. Ela nasce porque o seu valor ainda não se transformou em presença. E presença não é sobre ser visto, é sobre ser sentido. É o impacto que precede as palavras, o peso que antecede qualquer ação. É o sinal psicológico que o mundo decodifica de forma imediata. Este é alguém que se conhece. Este é alguém que se respeita. Este é alguém que não negocia a própria identidade para caber no conforto alheio. Mas para chegar lá, você precisa confrontar a raiz que nunca aparece nos discursos comuns sobre autoconfiança. O que realmente mantém uma pessoa invisível não é a timidez nem a falta de talento. É a ausência de centro interno. É quando você vive tentando decifrar o que os outros querem que você seja, em vez de decidir o que você é de fato. Quando o indivíduo não sabe quem é, ele se torna um eco. Repete comportamentos, opiniões, ritmos, linguagens. Desaparece na multidão que imita. E quanto mais tenta buscar a validação externa para preencher o vazio interno, mais fraco se torna. Porque ninguém respeita aquilo que não se respeita. Ninguém nota quem não se nota. O mundo reage ao que você projeta, não ao que você deseja. E é isso que precisa ficar claro antes de qualquer transformação. A presença que torna alguém impossível de ignorar não nasce do esforço para ser percebido. Ela nasce do esforço para ser inteiro. Ela é fruto de disciplina, percepção, clareza e domínio interno. Quando esses elementos se conectam, algo muda na sua postura, na sua energia, na sua voz, no seu olhar. É nesse momento que você percebe a diferença entre existir e impactar. E talvez você nunca tenha parado para observar o quanto sua energia é constantemente distribuída para fora. Você tenta se adaptar para não desagradar, tenta ser aceito, tenta parecer interessante, tenta provar que merece estar onde está. Só que o mundo não responde a tentativas. Ele responde à solidez. Responde ao indivíduo que entra em um ambiente sem se diminuir para ser tolerado, sem se moldar para ser mais fácil de digerir, sem implorar por reconhecimento. A presença nasce quando você rompe a dependência emocional da aprovação. É quando você alcança o ponto em que sua identidade deixa de ser um espelho e se torna uma fonte. O que você pensa, sente, decide e constrói não é mais guiado pelo medo de rejeição, mas pela convicção de propósito. Esse vídeo começa exatamente no ponto em que a vida muda, o instante em que você decide que não permitirá mais que sua grandeza seja reduzida pelo silêncio da dúvida. O instante em que você escolhe crescer ao invés de se esconder. Há quem diga que influência é algo conquistado. A verdade é mais profunda. Influência é consequência. O mundo não respeita sua intenção. Ele respeita sua integridade. Ele respeita sua coerência. Ele respeita aquilo que você sustenta, mesmo quando ninguém está olhando. E hoje você vai aprender como construir essa força que não precisa pedir para ser notada, porque simplesmente não pode ser ignorada.
Mas antes, você precisa entender a raiz da presença humana. Tudo começa com o domínio interno. A mente humana reconhece autoridade quando percebe estabilidade emocional, convicção silenciosa e clareza de identidade. Esses três elementos criam um campo psicológico invisível ao redor de quem os possui. É por isso que algumas pessoas entram em um ambiente e mudam sua dinâmica instantaneamente. Elas não pedem permissão, não buscam espaço, não disputam atenção. Elas existem com densidade. Sua energia é compacta, organizada, orientada. E essa densidade não é um dom, é um treino, é disciplina, é autoconsciência. É aqui que muitos falham. Acreditam que presença é sobre falar melhor, ser mais carismático, aprender técnicas sociais. Não é. A presença nasce antes de qualquer técnica. Ela nasce do alinhamento interno. Quando sua fala combina com sua postura, quando suas decisões refletem seus valores, quando suas ações sustentam sua identidade, quando seu comportamento confirma sua própria narrativa, você se torna implacável. O mundo não escuta suas palavras. Ele escuta sua coerência. Ele percebe quando você é inteiro e se move diante disso. A presença também exige silêncio. O silêncio não é ausência de expressão. É a prova de que você não precisa justificar sua existência. É a demonstração de força mental que envia um sinal claro. Eu não me apresso para preencher vazios. Eu observo para dominar o terreno. Pessoas que não suportam o silêncio revelam ansiedade, necessidade de validação, medo de desaprovação. Pessoas que dominam o silêncio revelam poder. Elas respiram devagar, raciocinam com clareza, escolhem o momento certo de agir. E quando agem, ninguém ignora. Mas antes de mergulharmos nos pilares que constroem essa presença, você precisa entender algo que talvez mude sua perspectiva para sempre. O mundo não responde ao que você diz que é. Ele responde ao que você é quando ninguém está olhando. Ele percebe suas microexpressões, seus microhábitos, suas microdecisões. Ele percebe se você duvida de si mesmo. Ele percebe se você tenta impressionar. Ele percebe se você teme ser rejeitado e reage a isso. Você não pode manipular a percepção externa sem alterar a estrutura interna. É impossível sustentar uma presença forte com uma mente instável. E é por isso que hoje você vai aprender o caminho real para se tornar alguém que o mundo não consegue ignorar. Desenvolvimento interno, não performance externa. A partir deste ponto, você vai entrar em uma jornada de reconstrução. Não de quem você deseja parecer, mas de quem você precisa se tornar. Uma jornada que exige atenção plena, autorresponsabilidade, disciplina emocional e coragem para abandonar versões antigas de si mesmo. A partir deste ponto, você vai entender como funciona a engenharia invisível que molda a percepção humana. Vai compreender como pequenos ajustes internos geram grandes impactos externos e, principalmente, vai descobrir como elevar seu valor psicológico a um nível em que o respeito se torna inevitável. Sua presença não será construída em um único momento. Ela será o resultado de cada escolha que você fizer a partir de agora. A pergunta real é: você está pronto para deixar de ser apenas mais uma voz no ruído do mundo e se tornar uma força que o mundo escuta mesmo quando você permanece em silêncio? Esta é a hora de começar. O paradoxo da atenção. Você não ganha respeito, você emana. Há uma ilusão persistente que acompanha quem passa a vida tentando ser notado. A ideia de que respeito é algo que pode ser conquistado por esforço direto, como se bastasse falar mais alto, parecer mais confiante, ocupar mais espaço, forçar presença. Só que quanto mais alguém tenta parecer importante, mais evidente se torna a insegurança que está por trás da performance. O cérebro humano é implacável na leitura de sinais internos.
Ele identifica em milésimos de segundo se a energia que você transmite nasce de autodomínio ou de carência. E quando percebe carência, fecha as portas. O mundo não oferece respeito a quem o pede. Ele oferece respeito a quem o projeta. Há uma diferença brutal entre buscar atenção e se tornar alguém impossível de ignorar. E essa diferença começa nos códigos silenciosos da psicologia humana. Toda tentativa de ganhar atenção de forma artificial nasce da dúvida. Quando você não tem certezas internas, busca certezas externas. Quando você não acredita plenamente em si mesmo, tenta convencer o ambiente a acreditar por você. E é aí que surge o paradoxo. Ao tentar provar valor, você comunica a ausência dele. Ao tentar impressionar, você revela o medo de não ser suficiente. Ao tentar conquistar respeito, você deixa evidente que ainda não o possui internamente. O respeito externo é sempre um reflexo tardio de uma convicção interna, nunca o contrário. A energia que você passa ao mundo é moldada por aquilo que você realmente acredita sobre si, não pelo que você tenta projetar. A psicologia social revela algo desconfortável para quem deseja reconhecimento rápido. Seres humanos não respondem a palavras, respondem a sinais de estabilidade. O cérebro busca consistência, segurança, referência emocional. Ele se aproxima de quem demonstra controle interno e se afasta de quem exala ansiedade, pressa, insegurança. É por isso que certas pessoas, mesmo sem dizer nada de extraordinário, causam um impacto imediato. A forma como respiram, falam, se movem e observam transmite uma mensagem profunda. Eu não estou aqui para ser aceito, estou aqui porque pertenço. Essa postura mental muda tudo. Quando você não disputa espaço, o espaço se acomoda à sua presença. Quando você não tenta capturar respeito, o respeito gravita até você. A grande questão é que a maioria das pessoas foi condicionada a pensar que a autoridade é construída de fora para dentro. Aprenderam que precisam de validação social, títulos, aparência específica, elogios e reconhecimento contínuo. Esse padrão destrói qualquer chance de presença verdadeira. Você não se torna respeitável porque alguém diz que você é. Você se torna respeitável quando suas ações, suas decisões e sua energia se alinham de forma tão consistente que o mundo não encontra espaço para duvidar. A autoridade real é consequência da congruência interna. Não há como emanar força quando você vive dividido, tentando ser uma coisa por fora e outra por dentro. Tudo muda quando você entende que a atenção não é conquistada, é atraída. Atração é um fenômeno natural, não um esforço performático. Ela surge quando sua mente opera em estado de clareza e autonomia, quando você é guiado pelo próprio eixo e não pelas opiniões alheias. Esse eixo é construído através de autodisciplina, responsabilidade emocional e maturidade psicológica. E quanto mais forte ele se torna, menos você sente necessidade de provar qualquer coisa. A ausência de necessidade cria presença, porque apenas quem não precisa de atenção se torna digno dela. A tranquilidade de não depender do olhar externo cria um magnetismo que não pode ser simulado. Há um mecanismo interno, muitas vezes ignorado, que determina como o mundo responde a você, o seu nível de autocoerência. Cada vez que age em contradição com o que acredita, enfraquece sua própria energia. Cada vez que finge confiança sem possuí-la, seu corpo entrega sinais de tensão. Cada vez que tenta parecer mais do que é, seu tom de voz denuncia o esforço. O corpo humano é incapaz de sustentar performance emocional sem alinhamento interno. E quando o corpo denuncia o que a mente tenta esconder, o impacto se desfaz. É por isso que pessoas inseguras, mesmo trajando confiança superficial, raramente inspiram respeito profundo. O mundo não é convencido pelo discurso.
Ele é convencido pela densidade psicológica que acompanha o discurso. A verdadeira autoridade nasce de uma postura, a de alguém que não negocia a própria identidade. Quando suas escolhas não oscilam ao sabor da aprovação externa, quando sua fala não muda para se adaptar ao humor do ambiente, quando sua energia não se desestabiliza por críticas ou olhares, você se torna uma presença sólida. E o paradoxo se revela novamente. É justamente quando você deixa de buscar atenção que ela começa a vir até você. Porque sua independência emocional comunica força. Sua estabilidade transmite confiança. Sua autonomia desperta respeito. As pessoas não seguem quem grita, seguem quem sabe para onde está indo. Não admiram quem implora reconhecimento. Admiram quem se reconhece. Não se impressionam com quem tenta parecer poderoso, mas com quem demonstra domínio interno sem precisar anunciar. O cérebro humano é atraído por sinais que indicam liderança natural. E esse tipo de liderança não é aprendido em livros de comunicação. Ele é construído na maneira como você estrutura seus pensamentos, toma decisões e se comporta quando ninguém observa. A liderança percebida nasce daquilo que você sustenta de forma invisível, seus valores, seu autocontrole, seu foco, sua capacidade de manter ritmo interno enquanto o mundo oscila. Esses atributos criam um campo psicológico que comanda a atenção sem pedir. Eles formam um padrão de energia tão estável que mesmo quando você permanece em silêncio, o ambiente reage. A atenção que você deseja não é obtida por esforço, ela é consequência da força interna que você desenvolve. O que o mundo ignora é sempre aquilo que não tem forma própria. Pessoas que oscilam não são vistas, pessoas que imitam não são lembradas. Pessoas que se escondem dentro de versões fabricadas de si mesmas não causam impacto. Para se tornar alguém impossível de ignorar, você precisa se tornar inteiro. O mundo respeita quem se respeita. O mundo segue quem se lidera. O mundo confia em quem demonstra domínio sobre a própria vida. Esse domínio não nasce de grandiosidade externa, mas de consistência interna. Você não se torna inegável porque quer. Você se torna inegável porque se torna coerente. Agora que você compreende por que respeito não é algo que se ganha, mas algo que se emana, está preparado para entender a arquitetura interna da presença humana. Está na hora de conhecer os núcleos invisíveis que moldam a energia de alguém que jamais passa despercebido. A engenharia da presença, a fórmula dos 5 núcleos internos. Existe um tipo de pessoa que não precisa levantar a voz, disputar atenção ou implorar por reconhecimento. Seu simples caminhar modifica o ambiente. Não é carisma, embora pareça. Não é aparência, embora possa ajudar. Não é sorte, networking ou talento inato. É algo muito mais profundo. Uma estrutura psicológica interna que produz presença, direção e impacto real. Poucos entendem isso, porque a maioria vive tentando parecer alguém antes de se tornar alguém. Correm atrás de truques de linguagem corporal, buscam frases de efeito, tentam controlar a imagem, mas ignoram a base que sustenta qualquer forma real de magnetismo. A engenharia interna que molda a forma como você se porta no mundo. É aqui que entra a fórmula dos 5 núcleos internos, um sistema que explica por que certas pessoas têm uma espécie de gravidade emocional que puxa tudo para perto. Oportunidades, respeito, atenção, colaboração, enquanto outras precisam implorar para serem vistas. Esses 5 núcleos são estruturais. Eles definem a densidade psicológica da sua identidade, a clareza da sua energia e a força do seu posicionamento. Pessoas que faltam núcleo tornam-se inconsistentes. Pessoas que possuem 2 ou 3 são medianas. Pessoas que fortificam os 5 tornam-se impossíveis de ignorar. Vamos destrinchar cada núcleo. Núcleo 1. Direção fundamental. O eixo da identidade ativa.
A maioria vive no modo sobrevivência, reage ao mundo. Poucos vivem no modo liderança, projetam direção no mundo. O primeiro núcleo é a capacidade de saber exatamente quem você está se tornando, não como rótulo, mas como trajetória. Quando alguém tem direção, isso transparece em tudo, no olhar, no passo, na forma de ouvir e responder. A mente orientada por direção funciona com filtros claros. O que fortalece meu propósito, o que rouba energia, o que me aproxima de quem estou construindo. Você se torna magnético porque transmite estabilidade interna em um mundo caótico. Gente que não sabe para onde vai automaticamente percebe quem sabe e segue, respeita, se inspira. Isso é hardwired no cérebro humano. Buscamos referência em quem projeta clareza. Direção é mais poderosa do que carisma. Carisma encanta. Direção comanda. Núcleo 2. Silêncio operacional. O poder da contenção psicológica. Presença não começa no falar bem, começa no falar menos. Pessoas realmente fortes operam a partir de um silêncio interno cheio, não um vazio de insegurança, mas uma quietude de controle. Há dois tipos de silêncio. Silêncio por ausência, aquele em que a pessoa não fala porque não sabe o que dizer. Silêncio por presença, aquele em que a pessoa não precisa falar porque já sabe quem é. O segundo cria impacto. Ele é raro, ele é poderoso. Ele cria uma aura de intensidade que as pessoas sentem instintivamente. O silêncio operacional te dá 3 vantagens. Você observa o que os outros não percebem. Você reage com precisão. Você fala no momento exato. E por isso, seu discurso pesa mais. Esse núcleo transforma sua energia em densidade psicológica. É aqui que nasce a sensação de autoridade natural. Núcleo 3. Coerência entre intenção e ação. A coluna da credibilidade interna. Não existe presença real sem uma regra simples. O que você pensa, sente e faz precisa conversar entre si. Quanto mais alinhado você é por dentro, mais forte você se torna por fora. A maioria vive em conflito interno. Querem uma coisa, fazem outra, dizem que vão mudar, mas repetem hábitos quebrados, prometem disciplina, mas cedem no primeiro desconforto. Isso cria rachaduras na identidade, e rachaduras vazam energia. Quem possui coerência não precisa gritar sua verdade, ela é sentida. Coerência cria confiança, primeiro em você mesmo, depois nos outros. E confiança gera respeito sem esforço. Esse núcleo transforma sua vida em uma narrativa sólida. As pessoas enxergam consistência, estabilidade e força. 3 atributos impossíveis de serem ignorados. Núcleo 4. Intensidade controlada. A força da energia direcionada. Não confunda intensidade com agressividade. Agressividade é descontrole. Intensidade é foco. Esse núcleo representa sua capacidade de canalizar energia emocional para um objetivo, sem desperdiçar em explosões, ansiedade, impulsos ou distrações. Pessoas intensas, mas controladas, geram impacto natural porque carregam uma potência silenciosa, como alguém que poderia explodir o mundo, mas nunca perde o equilíbrio. Essa combinação cria um efeito psicológico poderoso. As pessoas prestam mais atenção ao que você diz. Seu comportamento é percebido como mais sólido. Você transmite força sem precisar demonstrá-la. A intensidade controlada faz você parecer maior, mais presente, mais estável. É o oposto da pessoa que vive oscilando. Oscilação repele, intensidade firme atrai. Núcleo 5. Ancoragem em valores não negociáveis. O centro de gravidade pessoal. Este é o núcleo final, aquele que transforma tudo em estrutura. Valores não negociáveis são princípios internos que você não dobra por ninguém. Não se trata de moralidade, mas de identidade. É o conjunto de regras internas que definem o que você tolera, o que rejeita e o que prioriza.
Quando seus valores são sólidos, sua presença se torna previsível no que importa, inabalável sob pressão, impossível de ser manipulada. Pessoas com valores não negociáveis emitem uma vibração de segurança. Elas não mudam para agradar, não se perdem para pertencer, não cedem para serem aceitas e, paradoxalmente, justamente por isso, são extremamente respeitadas. Esse núcleo cria o que chamo de gravidade pessoal, a energia que faz os outros orbitar em seu campo. A soma dos 5 núcleos. Quando a pessoa alinha direção, silêncio operacional, coerência, intensidade controlada e valores inquebráveis, ela desenvolve uma presença tão estável que o mundo é obrigado a notar. Você deixa de pedir espaço. Você ocupa espaço. Você deixa de competir por atenção. Você se torna atenção. Você deixa de buscar reconhecimento. Você se transforma em alguém impossível de ignorar. O mapa da transformação. Como deixar de ser ignorado? Ser ignorado dói. Não é apenas uma questão de ego, é biológico. O cérebro humano interpreta a ausência de reconhecimento como ameaça. Desde os tempos tribais, ser invisível significava não ter lugar na comunidade, não ter proteção, não ter valor social. Por isso, quando alguém vive sendo negligenciado, descartado, esquecido, ignorado, algo dentro dela implode silenciosamente. A mente começa a duvidar. A energia diminui. A autoconfiança afunda. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Ninguém nasce sendo ignorado. Você é treinado a ocupar menos espaço. A falta de presença não é um defeito inato, é um padrão aprendido. E padrões podem ser quebrados, reescritos e substituídos. O segredo é entender que tornar-se alguém impossível de ignorar não é sobre gritar mais alto, forçar influência ou implorar para ser visto. É sobre reconstruir a sua estrutura interna, reposicionar sua energia e fazer movimentos que alteram a forma como o mundo lê você. O mapa da transformação é o processo que desconstrói o velho você, inseguro, instável, complacente, e molda a versão que finalmente ocupa o espaço que sempre foi seu. Esse mapa é dividido em 4 estágios fundamentais: dissolução do eu obscurecido, reconstrução estratégica da identidade, expansão social, calculada, consolidação da nova presença. Vamos quebrar cada estágio. Estágio 1. Dissolução do eu obscurecido. Tudo começa desmontando a mentalidade que te condicionou à invisibilidade. Existem 3 padrões que mantêm uma pessoa ignorada, todos inconscientes. A. O padrão da neutralidade tóxica. É quando você vive no tanto faz. Você não se define, não se posiciona, não estabelece limites. Neutro demais para incomodar, suave demais para ser percebido. O cérebro das pessoas te enquadra como pano de fundo, e isso é fatal para qualquer objetivo de destaque. B. O padrão da adaptação excessiva. Você se molda ao ambiente, às pessoas, às expectativas externas. Faz isso para evitar conflito, rejeição ou julgamento. Mas ao se ajustar o tempo todo, você se apaga. Ninguém respeita quem não sustenta a forma própria. C. O padrão do ruído interno. Falta de presença sempre nasce do excesso de ruído mental, inseguranças, autocríticas, hiperconsciência, medo do erro. O ruído ocupa o espaço que deveria ser ocupado pela sua energia. O mundo não te ignora por mal. Ele simplesmente não te vê. O objetivo deste estágio é simples: quebrar a estrutura que te manteve pequeno. Aqui você enfrenta a verdade. O você que o mundo ignora não pode vir para a próxima fase da sua vida. Estágio 2. Reconstrução estratégica da identidade. Uma identidade forte não nasce da vontade, nasce de design. Neste estágio, você cria uma versão de si mesmo que tenha densidade, clareza e direção. São 4 pilares. A. A escolha de um arquétipo de direção.
Todo ser humano opera através de um arquétipo dominante, mesmo sem perceber. Há o estrategista, o disciplinado, o visionário, o executor, o disruptor, o guardião. Quando você escolhe conscientemente seu arquétipo, sua energia começa a se alinhar. Pessoas que sabem quem são se tornam extremamente visíveis. B. O roteiro próprio de movimento. Cada pessoa que causa impacto tem um padrão de comportamento reconhecível. Forma de caminhar, ritmo de fala, postura, expressões, gestos. Você precisa construir um padrão identitário de movimento. Algo que as pessoas reconheçam mesmo sem você perceber. C. O vocabulário de poder. Palavras não são apenas comunicação. Palavras são estrutura cognitiva. As frases que você usa definem a forma como você é lido socialmente. Pessoas invisíveis usam frases de submissão. Eu acho, desculpa, talvez, tanto faz. Pessoas impossíveis de ignorar usam frases de direção. Este é o plano. Vamos ajustar isso. Funciona assim. O próximo passo não é arrogância, é clareza. D. A sombra integrada. Todo ser humano tem partes reprimidas: raiva, ambição, desejo, força, intensidade. Muita gente tenta esconder suas sombras e por isso perde poder. Integrar significa usá-las de forma consciente. A pessoa que não teme sua própria sombra se torna inabalável e profundamente respeitada. Estágio 3. Expansão social calculada. Agora que você tem uma identidade sólida, precisa colocá-la no mundo. Não se trata de ser expansivo, mas de ser cirurgicamente presente. Aqui entram 3 movimentos. A. A arte da entrada. Sua presença começa antes de você falar. Você deve dominar o tempo de entrada, a postura inicial, o olhar, o silêncio que antecede o primeiro gesto. Quem controla sua entrada, controla o ambiente por alguns segundos, o suficiente para ser percebido. B. A regra da intensidade dos 15%. Para crescer em visibilidade sem parecer carente ou exagerado, use a lei dos 15%. Aumente sua energia social em apenas 15% além do seu normal. Isso cria impacto sem artificialidade. É o ponto perfeito entre ser percebido e ser respeitado. C. Microassertividade consistente. Não é necessário confrontar o mundo. Basta praticar pequenos atos de firmeza. Corrige quando te interpretam errado. Responde sem hesitar. Recusa com clareza. Expressa opinião sem justificar. Microassertividade acumula presença. Presença acumulada colapsa a invisibilidade. Estágio 4. Consolidação da nova presença. Aqui você transforma tudo isso em realidade permanente. Não adianta mudar por uma semana. Você precisa estabilizar a nova versão. Existem 3 métodos para consolidar. A. O ciclo do espelho interno. Todo dia, pergunte: fui pequeno onde precisava ser grande? Fui grande onde deveria ter sido calmo? Meu comportamento refletiu a identidade que estou construindo? Esse ciclo elimina recaídas. Crescimento sem reflexão vira ilusão. B. O ritual dos 5 minutos de gravidade. Antes de sair de casa, você constrói sua presença. Respiração profunda, postura base, ativação de direção, silêncio interno, foco no que você vai dominar hoje. Isso cria densidade psicológica imediata. C. A regra da personificação constante. Você só se torna algo quando atua como esse algo de forma contínua. A identidade se solidifica pelo comportamento, não pelo pensamento. Ser impossível de ignorar deixa de ser esforço, vira consequência. Conclusão: você não pede mais espaço. Você é o próprio espaço. O mapa da transformação não é um método rápido. É um processo psicológico profundo que muda estrutura, energia e presença. Quando você atravessa os 4 estágios, algo extraordinário acontece.
Você não disputa mais atenção, você não teme mais rejeição, você não varia mais de acordo com o ambiente, você não é mais moldado pelo olhar externo. Você se torna o tipo de pessoa que o mundo não consegue e não ousa ignorar. O poder inexplicável do silêncio, a arma dos incontornáveis. O silêncio sempre foi mal interpretado. Muita gente acha que silêncio é ausência, retração, timidez, recuo. Mas o silêncio, quando usado com consciência, é uma força tão poderosa que molda a percepção das pessoas antes mesmo que qualquer palavra seja dita. Ele redefine o ambiente, dita o ritmo, cria tensão, estabelece autoridade. Pessoas que verdadeiramente compreendem o silêncio, compreendem também a mecânica invisível do respeito humano. Os indivíduos mais respeitados do mundo, líderes naturais, estrategistas, visionários, dominantes, silenciosos, não se impõem pelo volume da voz, mas pela densidade da presença. E essa densidade nasce do domínio psicológico do silêncio. Não é exagero dizer que o silêncio é a arma secreta dos incontornáveis, aqueles que ninguém ousa ignorar, porque carregam uma energia que não precisa de explicação. Ela simplesmente existe e todos sentem. O silêncio é um instrumento de poder por um motivo simples. Ele cria espaço, e quem cria espaço controla o cenário. Quando você fala menos, você observa mais. Quando você observa mais, você entende mais. E quando você entende mais, você se posiciona com uma precisão que desmonta qualquer pessoa que vive reagindo impulsivamente ao ambiente. O silêncio te dá a vantagem que não pode ser comprada: clareza absoluta. A anatomia psicológica do silêncio. O silêncio mexe com o cérebro humano. Ele provoca algo chamado de tensão cognitiva. Quando alguém fica em silêncio, especialmente quando todos esperam uma reação, o cérebro alheio começa a preencher o vazio com suposições, projeções, medos, expectativas. Você sai do papel de reator e entra no papel de enigma. E enigmas são poderosos porque exigem interpretação. Quando uma pessoa mantém silêncio intencional, ela transmite sinais profundos: segurança emocional, autocontrole, leitura estratégica, estabilidade, presença consciente. Enquanto a maioria fala para reduzir a ansiedade, quem domina o silêncio não precisa se proteger do desconforto. E essa capacidade de permanecer firme onde outros vacilam cria um contraste psicológico tão forte que as pessoas instantaneamente sentem que estão diante de alguém diferente. O silêncio é também uma forma de soberania interna. Significa que sua mente não é facilmente capturada pela urgência do mundo. Significa que você carrega um núcleo interno estável. Essa estabilidade é lida como autoridade, porque a maioria das pessoas é emocionalmente instável, ansiosa, hiperreativa e incapaz de sustentar sua própria energia sem se apoiar em palavras. Há uma lei invisível. Quem controla o silêncio controla o impacto. Silêncio não é vazio. É comunicação elevada. O silêncio transmite mensagens que as palavras não alcançam. Ele diz: eu estou aqui, eu vejo tudo, eu não me apresso, eu não sou arrastado pelo ritmo alheio. O silêncio é uma forma poderosa de expressão porque tudo nele é intencional. Quando você fala, as pessoas escutam palavras. Quando você silencia, as pessoas escutam você. O silêncio reforça a presença, porque ele dá às pessoas a oportunidade de absorverem sua energia. Ele cria contraste, ele cria espaço, ele cria impacto. Você se torna alguém que não precisa correr atrás da atenção. A atenção vem até você. O silêncio. Como leitura profunda do ambiente, pense em qualquer situação. Uma reunião, uma discussão, um grupo social, um conflito, uma negociação. Quem fala sem parar revela suas cartas. Quem observa em silêncio coleta informações. Observadores silenciosos percebem detalhes que escapam completamente de quem está ansioso para se expressar.
O silêncio te permite ver intenções ocultas, inseguranças alheias, padrões emocionais, contradições, dinâmicas de poder, oportunidades de intervenção. O silêncio é a lente da precisão. Ele te coloca no papel de estrategista. Ele te transforma na pessoa que sabe o que está acontecendo, mesmo sem dizer nada. As pessoas se sentem desnudas diante do seu olhar sereno. E quando alguém percebe que você lê além das palavras, essa pessoa te respeita automaticamente. Não é magia, é psicologia. Silêncio, como afirmação de poder. O silêncio é uma forma de dizer: eu não tenho pressa, eu não preciso provar nada, eu não preciso me justificar, eu não estou tentando agradar. A maioria fala rápido porque tem medo do julgamento. A maioria se explica demais porque teme ser mal interpretada. A maioria preenche espaços com palavras porque não suporta sentir vulnerabilidade. Quem domina o silêncio transmite o oposto. Eu estou confortável comigo mesmo. Eu sou dono da minha energia. Eu não me apresso para ser aceito. Eu não temo sua reação. Esse tipo de presença gera impacto imediato. As pessoas assumem que você tem algo valioso por trás do silêncio. E quanto mais elas assumem isso, mais elas te tratam como alguém que carrega poder. A estratégia do silêncio nas conversas. Quando você está conversando e faz uma pausa consciente, algo poderoso acontece. A outra pessoa preenche o silêncio. E quem preenche o silêncio entrega mais do que gostaria. Entrega insegurança, entrega informações, entrega intenções, entrega fraquezas. Quando você fala somente quando tem algo para dizer, suas palavras ganham peso. O mundo entende que sua voz é cara, que sua opinião é valiosa, que seu tempo é precioso. A fala se torna um evento e não um desperdício. O silêncio, como ferramenta de domínio emocional. O silêncio é também o método mais eficaz de autocontrole. Ele impede que você reaja por impulso. Ele cria espaço para que sua mente processe antes de agir. Ele evita arrependimentos. Toda pessoa disciplinada internamente usa o silêncio como proteção psicológica. Não porque teme conflito, mas porque sabe que quem reage menos governa mais. O silêncio te dá a capacidade de desarmar conversas hostis, controlar a sua energia interna, impedir manipulações, evitar jogos emocionais, anular provocações, manter foco, manter poder. O silêncio como aura de mistério e magnetismo. Pessoas silenciosas criam uma espécie de campo magnético, não porque são inacessíveis, mas porque não revelam tudo de si. O mistério não é sobre esconder, é sobre não entregar sem profundidade. O silêncio cria camadas. Ele faz com que os outros precisem se aproximar para te decifrar. E quando o mundo tenta te decifrar, você deixa de ser ignorado. A curiosidade humana é automática. O que não entendemos, prestamos atenção. Saber silenciar é saber dominar. Quando você usa o silêncio como ferramenta, você deixa de viver para ser aceito e passa a viver para ser percebido. Você se transforma, sem esforço, na figura que irradia segurança. Você reduz a necessidade de explicação, de validação e de aprovação. Você se torna alguém que não se move pela ansiedade do ambiente, mas pelo seu próprio ritmo. O silêncio é um amplificador da sua presença. Ele é a moldura que dá forma à sua identidade. Ele é o espaço onde sua força cresce sem ruído. Por isso, pessoas impossíveis de ignorar sempre dominam o silêncio, não porque têm menos a dizer, mas porque sabem que cada palavra deve valer alguma coisa. O treino de presença real. Os 5 micro-hábitos dos inescapáveis. Presença não nasce de grandes atos. Presença nasce de pequenos rituais diários, quase invisíveis, que moldam sua postura, sua energia e a forma como você ocupa cada espaço.
O mundo sempre interpretou presença como algo místico, quase sobrenatural, como se algumas pessoas simplesmente nascessem com esse magnetismo. Mas nada disso é verdade. Presença é construída, presença é treinada, presença é consequência. E tudo começa com microcomportamentos. São eles que treinam o seu sistema nervoso, ajustam sua intensidade interna, fortalecem sua densidade psicológica e condicionam o olhar dos outros a te reconhecer como referência. Esses hábitos não são glamorizados, não são chamativos e definitivamente não são populares. Justamente por isso funcionam. Quase ninguém os pratica, e quem pratica, inevitavelmente, se destaca. A seguir estão os 5 microhábitos dos inescapáveis, indivíduos que carregam um tipo de força silenciosa que preenche o ambiente sem dependência de palavras. Esses hábitos constroem, todos os dias, a sua presença real. Não são teorias, são mecanismos práticos de transformação interna e externa. O primeiro microhábito, o ritual do olhar estável. O olhar é o primeiro transmissor de identidade. Não é sobre intensidade teatral ou encarar as pessoas de forma agressiva. É sobre estabilidade. A maioria olha de forma fragmentada, olhando rápido demais, desviando sem perceber, piscando nervoso, buscando sinais de aprovação no rosto alheio. Esses microgestos enviam mensagens silenciosas de insegurança, ansiedade e submissão. O olhar estável não é fixo demais, nem rígido. Ele é centrado. Ele transmite presença, porque revela uma mente que não está em fuga. Quando seu olhar não treme, seu corpo inteiro entra em coerência. Você se torna uma figura de referência imediata, porque o olhar estável ativa uma leitura profunda de segurança. Treinar isso é simples. Pratique olhar para frente como se estivesse atravessando um ambiente cheio de possibilidades, sem pressa, sem fuga, sem desconforto. Olhe para as pessoas quando elas falam. Sinta o peso do momento sem tentar escapar dele. Esse tipo de olhar comunica algo raro hoje: autocontrole. O segundo microhábito, a respiração de baixo ritmo. A respiração dita a narrativa emocional que você carrega. Pessoas que respiram rápido demais transmitem urgência, nervosismo, impaciência. Pessoas que respiram lento transmitem profundidade, consciência, estrutura. A respiração de baixo ritmo reorganiza o seu sistema nervoso. Ela te coloca no estado de mente dos líderes silenciosos. Aqueles que falam apenas o necessário, mas quando falam, o ambiente inteiro se organiza ao redor deles. Treinar esse micro-hábito é quase invisível para o mundo externo, mas produz impacto imediato. Inspire de forma profunda, segure um instante, solte com controle. Não para parecer calmo, mas para ser calmo. A frequência respiratória baixa aumenta a gravidade da sua presença. A mente segue a respiração. Se você controla a respiração, controla a narrativa interna. E quem controla a narrativa interna, controla a narrativa externa. O terceiro micro-hábito, caminhar com intenção. A forma como você caminha revela mais sobre sua identidade do que qualquer discurso. O corpo possui uma linguagem antiga, programada para interpretar sinais de força, clareza e direção. Pessoas que caminham rápido demais, desalinhadas ou hesitantes, são lidas como ansiosas, incertas e dispersas. Caminhar com intenção é mover-se como alguém que sabe exatamente para onde está indo. Não importa se você está indo ao mercado, à academia ou ao trabalho. A maneira como você ocupa o espaço determina como o mundo reage à sua presença. A intenção está na cadência, passos firmes, ritmo estável, ombros liberados, foco adiante. Esse tipo de caminhar reorganiza a leitura que as pessoas fazem de você. É o andar de alguém que carrega propósito.
E mais importante, é o andar que começa a treinar seu cérebro para assumir uma postura de protagonista. Você se torna alguém cuja simples movimentação já transmite autoridade interna. O quarto micro-hábito: comunicação sem pressa. Falar devagar não é sinal de hesitação. Falar devagar é sinal de poder emocional. Quando você fala rápido, o mundo entende que você está tentando acompanhar o ritmo externo. Quando você fala no seu próprio ritmo, o mundo acompanha você. Comunicação sem pressa não significa arrastar palavras. Significa falar com presença. Significa formular antes de responder. Significa não se apressar para preencher silêncios desnecessários. Significa deixar que suas frases tenham peso. Esse hábito treina o cérebro para operar com precisão. E essa precisão faz com que cada sentença sua seja interpretada como mais sólida, mais inteligente e mais profunda. A fala sem pressa cria impacto porque ativa uma percepção inconsciente de liderança. O mundo entende que você não é arrastado por impulsos. Você guia seus pensamentos com intenção. Quando você fala com calma, você se torna alguém que vale a pena ouvir. O quinto micro-hábito: microcompromissos diários. Nenhum hábito é mais poderoso que este. Presença não se sustenta apenas na forma como você olha, caminha, respira ou fala. Ela se sustenta principalmente na confiança silenciosa que você tem em si mesmo. E essa confiança nasce de pequenas promessas cumpridas todos os dias. Microcompromissos são pequenas decisões, tão pequenas que quase ninguém dá importância, mas que, repetidas diariamente, constroem o tipo de fortaleza interna que o mundo sente à distância. Não são grandes metas. São ações curtas, diretas e negociáveis. Acordar no horário combinado, cumprir um treino de 5 minutos, ler 3 páginas, organizar um espaço, terminar uma tarefa mínima. Cada vez que você cumpre um microcompromisso, seu cérebro registra: eu faço o que digo. E cada vez que você falha, ele registra o oposto: minhas palavras não significam nada. A presença nasce do primeiro registro. A instabilidade nasce do segundo. Microcompromissos criam coerência. Coerência cria confiança. Confiança cria presença. E presença cria impacto. O mundo sente quando alguém é internamente inteiro. A soma dos 5 micro-hábitos. Quando você pratica os 5 micro-hábitos diariamente, o olhar estável, a respiração precisa, o caminhar com intenção, a fala sem pressa e os microcompromissos, algo sutil e poderoso acontece. Sua energia muda, seu corpo muda, sua mente muda. E quando isso muda, o mundo muda a forma de olhar para você. Esses micro-hábitos transformam o seu nível de presença sem fazer barulho, sem exigir esforço exagerado, sem depender de técnicas artificiais. Eles constroem lentamente um tipo de identidade que se torna impossível de ignorar. Presença não é um dom. Presença é treino. Presença é prática diária. Presença é resultado. O código dos irresistíveis. O mundo não ignora quem se torna inegável. Existe um momento na vida em que você para de negociar consigo mesmo. Um ponto de ruptura silencioso, não dramático, não cinematográfico, mas interno, íntimo, quase secreto. Um dia em que você percebe que não vai mais aceitar viver como alguém que passa despercebido. É nesse momento que nasce aquilo que chamamos de código dos irresistíveis. O conjunto de princípios que fazem uma pessoa deixar de ser apenas mais um rosto na multidão e se tornar alguém que o mundo não consegue ignorar. Ser irresistível não tem nada a ver com aparência, fama ou status. O verdadeiro irresistível é aquele que reúne uma combinação tão rara de profundidade, coerência, força interna e magnetismo silencioso que, mesmo sem querer, atrai olhares, respeito e espaço. É alguém que não precisa pedir permissão para existir.
é alguém que se tornou inegável. Mas o que exatamente faz uma pessoa ser percebida dessa forma? O que diferencia aqueles que passam a vida tentando provar seu valor daqueles que simplesmente por serem quem são, canalizam a atenção natural? A resposta está em um conjunto de códigos internos, padrões de comportamento e estrutura psicológica que moldam uma presença tão intensa que o mundo não tem escolha senão notar. E o primeiro desses códigos é o código da clareza interna. Toda pessoa irresistível sabe exatamente quem é, o que tolera e o que não tolera. Ela não vive em turbulência. Ela não desperdiça energia tentando se encaixar. Ela não muda de direção a cada nova opinião. Clareza cria presença. Ambiguidade cria invisibilidade. Quando você sabe quem é, quando age alinhado com essa identidade, o mundo percebe. Há algo quase hipnótico na coerência. Ela transmite confiança mesmo quando você não diz nenhuma palavra. O segundo é o código da constância invisível. O irresistível não se constrói em dias de inspiração, mas na repetição silenciosa de comportamentos que ninguém vê. É no treino, na disciplina, nas escolhas pequenas, na manutenção de compromissos internos que ninguém aplaude. As pessoas pensam que presença é algo que se desenvolve externamente, mas ela nasce no invisível. Quem vigia seus próprios hábitos se torna soberano da própria vida. Quem é soberano, naturalmente, irradia a autoridade. E a autoridade é irresistível. O terceiro é o código da sinceridade brutal. Não sinceridade emocional, mas sinceridade consigo mesmo. Irresistíveis não toleram suas próprias desculpas. Eles não romantizam suas falhas. Não se escondem atrás de histórias. Eles não alimentam ilusões. Eles se encaram com rigor. Eles se corrigem com precisão. Eles têm uma relação honesta com o próprio potencial. Pessoas que vivem na negação são frágeis. Pessoas que vivem na verdade se tornam imponentes. O quarto é o código da força silenciosa. Os irresistíveis não precisam se impor. Eles simplesmente ocupam o espaço. E ocupam porque carregam uma energia que transmite algo raro: autossuficiência emocional. Eles não mendigam validação, não competem, não disputam atenção. Eles projetam segurança, não desespero. E o mundo responde a isso com atração imediata. O ser humano é biologicamente atraído por quem demonstra controle interno, estabilidade emocional e foco direcionado. A força silenciosa é uma das expressões mais poderosas de poder. O quinto é o código da intensidade direcionada. Não é intensidade caótica, impulsiva, frenética. É intensidade estratégica. São pessoas que colocam o peso da própria existência em suas ações. Pessoas que se entregam 100%. Pessoas que se movem como se sua vida fosse importante, porque acreditam que é. Intensidade direcionada cria impacto. Impacto cria memória. E aquilo que se torna memorável jamais é ignorado. O sexto é o código da posição inabalável. Os irresistíveis não reagem ao mundo, eles o interpretam. Eles não se deixam arrastar pelo caos externo. Eles mantêm a própria postura, a própria convicção, o próprio centro. São como pilares em tempestades. As pessoas confiam em quem não se desintegra sob pressão. O mundo é naturalmente atraído por quem permanece inteiro quando todos os outros se quebram. Essa postura, essa firmeza, se torna uma marca, uma assinatura, uma presença que domina sem precisar conquistar. O sétimo é o código da verdade vivida. O irresistível não fala sobre valores, ele vive valores. Não fala sobre disciplina, ele exala disciplina. Não fala sobre foco, ele é foco. Pessoas que falam demais sobre o que querem ser, raramente se tornam. Pessoas que vivem o que dizem, silenciosamente, sem espetáculo, naturalmente se convertem em figuras que prendem a atenção.
A coerência prática é algo que o mundo admira, segue e respeita de forma automática. O oitavo é o código da energia singular. Irresistíveis não tentam ser versões melhoradas de outras pessoas. Eles se tornam versões profundas de si mesmos. Isso cria originalidade, e originalidade sempre é magnética. Você não nota o extraordinário porque ele grita. Você nota porque ele contrasta. Quanto mais você se aprofunda em si mesmo, quanto mais se torna raro nos seus comportamentos, mais inevitável se torna. Quando todos esses códigos se unem, surge o que chamamos de presença inegável. E presença inegável não é carisma, não é charme, não é manipulação, é a soma de clareza, disciplina, força interna, postura emocional e verdade vivida. É uma vibração que comunica: eu sou alguém que levou a própria vida a sério. Pessoas assim não são ignoradas, não porque pediram atenção, mas porque se tornaram atenção. E esse é o ponto final, e ao mesmo tempo o início de tudo. O mundo não ignora quem é inegável, e você se torna inegável quando assume sem dúvidas e sem hesitação o compromisso de se tornar alguém que vive com profundidade, presença e propósito. Quando isso acontece, você não precisa correr atrás de nada, nada te ignora, nada te ultrapassa, nada te diminui, porque você se tornou aquilo que todos sentem, mesmo que não entendam, uma presença impossível de ignorar. A decisão que te separa da multidão. Há um instante na jornada de qualquer pessoa que busca grandeza em que tudo ao redor parece desacelerar. Como se o mundo ficasse em silêncio por alguns segundos, apenas o suficiente para você perceber que está prestes a cruzar uma fronteira invisível. Essa fronteira separa quem continua sendo mais um na multidão de quem escolhe se tornar um indivíduo singular, marcante, necessário. E o que decide de que lado você fica não é talento, sorte, oportunidade ou circunstância. É decisão. Uma decisão tão séria, tão profunda e tão inegociável que muda o rumo inteiro da sua vida. O que muitos não entendem é que essa decisão raramente chega acompanhada de euforia. Não é uma explosão motivacional, não é um agora vai romântico, não é um momento cinematográfico. As decisões que verdadeiramente transformam uma vida são silenciosas, internas, quase solitárias. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém comemora. Mas você sente. Sente porque quando ela acontece, há um alinhamento interior que você não consegue mais ignorar. É como se algo dentro de você dissesse: chega, eu não vou mais aceitar viver pequeno. Pois essa decisão é o que te separa do restante da multidão. Porque a maioria das pessoas vive de intenções, não de compromissos. Vivem de tentativas, não de transformações. Vivem de desejos, não de estrutura. Passam anos sonhando com um futuro diferente, mas continuam repetindo as mesmas escolhas antigas. Esperam pelo momento perfeito, pela coragem perfeita, pela sensação perfeita e passam décadas estagnadas, sempre adiando o único passo que realmente importa, o passo de decidir. E decidir é mais profundo do que parece. Decidir significa matar versões antigas de si mesmo. Significa deixar para trás padrões que você segurou por anos, às vezes uma vida inteira. Significa escolher dores mais difíceis, a dor da mudança no lugar da dor confortável da repetição. Significa se comprometer com uma identidade que ainda está crescendo. Significa renunciar à sedução da desculpa e enfrentar a realidade de que você é responsável pelo que é e pelo que se tornará. É por isso que grandeza não é um dom, é um posicionamento. É a escolha deliberada de viver com seriedade. Os que cruzam esse ponto de decisão carregam uma intensidade que a multidão não reconhece, porque a maioria nunca experimentou a si mesma em sua potência total. A maioria vive presa na metade do caminho. Querem ser mais, mas continuam sendo menos. Querem presença, mas continuam invisíveis. Querem respeito, mas continuam abrindo mão de si mesmos. Querem força,
mas continuam respondendo ao conforto como se ele fosse um mestre. A decisão que te separa da multidão é, acima de tudo, uma declaração interna. Eu me recuso a ser governado pelo meu eu fraco. Essa frase, quando assumida com seriedade, desarma a autossabotagem. Ela muda como você acorda, muda como você reage, muda como você fala consigo mesmo, muda o peso das suas escolhas, muda o tom da sua presença. E não se engane, o mundo percebe. O mundo sempre percebe quando alguém faz essa escolha. Pessoas que decidiram de verdade carregam nos olhos uma firmeza que não existia antes. Carregam no corpo uma postura mais reta. Carregam na voz outra segurança. Carregam nos hábitos outro rigor. Não porque querem parecer fortes, mas porque finalmente decidiram ser. E o mundo sempre é atraído e intimidado por esse tipo de clareza. Essa decisão também exige que você enfrente o desconforto inevitável da separação. Toda transformação profunda exige que você se afaste da zona onde sempre existiu. Você terá que abandonar velhas rotinas, velhos ambientes, velhas conversas, velhos comportamentos. Talvez até pessoas que foram importantes em momentos anteriores da sua vida, mas que não podem te acompanhar para o próximo nível. Crescer significa ultrapassar fronteiras emocionais que muitos preferem nunca encarar. E é justamente por isso que poucos conseguem. A multidão não cresce porque a multidão teme a solidão temporária do crescimento. Mas aqui está a verdade brutal. Se você não se afastar do que te mantém pequeno, você permanecerá pequeno. E permanecer pequeno dói muito mais do que qualquer sacrifício da evolução. A decisão que te separa do resto é, portanto, um pacto consigo mesmo. Um pacto de não voltar atrás. De não enfraquecer o compromisso. De não renunciar ao que você prometeu para si. O irresistível, o inescapável, o inegável, todos eles nasceram no dia em que fizeram esse pacto. O dia em que disseram: eu não volto para a versão antiga, eu não volto para a mediocridade emocional, eu não volto para os padrões que me diminuíam, eu não volto para o eu que esperava. Esse pacto te transforma porque te obriga a operar em outro nível, te obriga a se comportar de acordo com a identidade que você escolheu construir, e não com a identidade que o mundo acostumou a ver. Te obriga a assumir o comando da narrativa da sua vida. Te obriga a abandonar justificativas. Te obriga a operar com consistência. Te obriga a se aproximar do seu potencial real, mesmo que isso exija desconforto, frustração, disciplina e renúncia. E é aqui que surge o ponto final. Aquele que conclui esta jornada e, ao mesmo tempo, abre a próxima. A decisão que te separa da multidão não é sobre mudar tudo hoje. É sobre nunca mais aceitar ser o mesmo amanhã. Quando você decide, realmente decide, o processo se torna inevitável. Você deixa de ser alguém que tenta e se torna alguém que constrói. Deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que age. Deixa de ser alguém que é ignorado e se torna alguém que o mundo não pode deixar de notar. Porque nada é mais evidente do que uma pessoa que decidiu ser grande. E agora, aqui, neste exato segundo, é o seu momento de decidir. Não amanhã, não depois, quando tudo melhorar. Agora. Porque entre você e a vida que te espera, existe apenas uma coisa: a decisão que te separa da multidão. Se esse vídeo fez você enxergar que chegou a hora de se tornar inegável, então não sai daqui sem deixar sua marca. Inscreva-se no canal, porque aqui você encontra exatamente o tipo de conteúdo que fortalece sua mente, seu foco e sua presença. Curta o vídeo. Isso mostra para o YouTube que você quer ver mais conteúdos como este. Comente aí embaixo. Eu me torno inegável. Quero ver quem realmente está comprometido com essa transformação interna. Obrigado por assistir, por apoiar e por ajudar esse canal a crescer. Você faz parte disso.
E juntos vamos construir uma comunidade de pessoas que o mundo não pode ignorar.